Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Altonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em teologia e mestrado em educação cristã. Digo isso para dar sentido ao afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é o trabalho físico e o trabalho espiritual. A primeira investida frustrada do inimigo contra o Senhor Jesus no deserto é descrita por Mateus no capítulo 4 de seu evangelho assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O pão aqui nesse contexto representa tudo que é necessário para o sustento do corpo. E a palavra que procede da boca de Deus representa tudo que é necessário para o sustento da alma. O fortalecimento do espírito é o que dá o verdadeiro sentido e razão à vida humana. Quem quiser desfrutar de uma vida plena neste mundo, física e espiritualmente dizendo, há de trabalhar de modo justo para ganhar o sustento para o corpo e, ao mesmo tempo, trabalhar de modo justo para ganhar o sustento para a alma. Infelizmente, a maioria das pessoas está interessada apenas no trabalho físico e entende que basta possuir muitos bens materiais que tudo se resolve. Mas a palavra de Deus e a vida prática têm demonstrado que não é assim. Na Suíça, por exemplo, onde há um ótimo sistema de saúde, de educação, de segurança e de renda per capita, o número de suicídios por questões que levam à depressão, embora tenha diminuído nos últimos anos, ainda se constitui problema de saúde pública conforme as estatísticas daquele país. Isso acontece porque, apesar de os bens materiais serem ótimos, necessários e indispensáveis, não são suficientes para garantir uma qualidade de vida plena. Lucas, no capítulo 12 de seu evangelho, também nos diz: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E quando Mateus recomenda em seu evangelho a que não andemos ansiosos pelo que havemos de comer, beber e vestir, acrescenta no capítulo 6: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ou seja, o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não são poucos os que, por desconhecimento ou desobediência, invertem essa ordem, ou seja, se esforçam com toda inteligência, estudos e empenho no trabalho em busca do acréscimo e ficam esperando equivocadamente que o reino de Deus lhes seja acrescentado. Inúmeros também são os que creem em Deus e desfrutam de um estilo de vida digno de admiração, pois são educados, trabalhadores, atenciosos, tratáveis, honestos, bons maridos, boas esposas, bons filhos e muito caridosos. Se o estilo de vida admirável fosse o suficiente para garantir uma vida plena, eles estariam muito seguros. Porém, a prosperidade não é prova de espiritualidade e nem as boas obras garantem o perdão dos pecados. Para conseguirmos uma qualidade de vida satisfatória dentro dos propósitos de Deus, é necessário um trabalho comprovado na vida profissional que nos garanta uma subsistência justa
e nessa questão não é necessário entrar em detalhes, porque a maioria das pessoas se esforça até demais para ser bem-sucedida na vida material e ao mesmo tempo manter um trabalho espiritual que nos garanta o sustento da alma. Nessa questão de trabalho espiritual, queremos apresentar alguns detalhes, porque uma grande parcela da sociedade vive muito infeliz por não saber da importância de se conhecer a Deus mais intimamente, por não obedecer aos seus propósitos. É por isso que Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra que procede da boca de Deus é o que faz toda a diferença na vida dos que creem e praticam os ensinos de Jesus. A Epístola de Tiago, no capítulo 1, descreve: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E João, no capítulo 15 de seu Evangelho, narra o que Jesus disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E o que Jesus manda a que façamos? Por exemplo, que leiamos a Bíblia. João, no capítulo 5 do seu Evangelho, descreve o que Jesus falou: examinais as Escrituras, porque cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Que aceitemos a autoridade de Jesus, conforme descreve também João no capítulo 11. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que professemos publicamente a fé, conforme Paulo descreve na sua epístola aos Romanos no capítulo 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Que falemos com Deus em oração. Mateus, no capítulo 6, diz: tu, porém, quando entrares no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Que pratiquemos a verdadeira religião, conforme Tiago trata no capítulo 1 de sua epístola. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, no contexto de hoje, seria fazer caridades sociais. E guardar-se incontaminado do mundo significa não se envolver nas coisas mundanas, as que são pecaminosas. Que congreguemos na igreja de Cristo. Lucas, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Enfim, é na igreja, dentro ou fora dela, que demonstramos o trabalho espiritual que sustenta nossa alma. É na igreja e na comunhão dos irmãos que se dá, além do que nós já dissemos, a prática do batismo, da ceia do Senhor, das orações, do louvor, da entrega dos dízimos e ofertas, do jejum, da evangelização e de outras doutrinas indispensáveis àqueles que de fato receberam pela graça e pela fé a salvação por intermédio de Jesus Cristo,
crucificado e ressurreto. Gostaria que vocês nos ajudassem a divulgar esse vídeo no propósito de conscientizarmos da importância de praticarmos o trabalho espiritual que nos dá o verdadeiro sentido e razão para a vida. Inscrevam-se no canal. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.